anteriores, a gente viu algumas propriedades de duas operações definidas no espaço R2, a soma e o produto por escalar. Agora a gente vai ver alguns subconjuntos de R2 que são preservados por essa operação, e esses subconjuntos são chamados de subespaços de R2, que são conjuntos bem especiais, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então eu digo que um subconjunto de R2 é um subespaço vetorial de R2 se ele satisfaz as seguintes propriedades, são duas propriedades. Se eu tenho dois vetores U e V que pertencem a S, a soma de U e V também tem que pertencer a S. E se o U pertence a S, qualquer múltiplo de U também tem que pertencer a S. Então, essas duas propriedades aqui garantem para a gente que se S é um subespaço, ele satisfaz essas duas propriedades, então ele é preservado pelas operações de soma e multiplicação por escalar, no sentido de que se eu pegar elementos de S, ao aplicar essas operações a esses elementos, eu obtenho também outros vetores que moram em S. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente ver como que essas condições são de fato restritivas, tá? Então, no nosso primeiro exemplo, eu quero considerar todos os elementos de R2 que moram dentro desse círculo verde aqui, tá? Então, o meu conjunto S é o conjunto de todos os vetores cuja extremidade pertence a esse círculo verde aqui. Então, esse conjunto aqui não é um subespaço de R2. Por quê? Se a gente pegar esse vetor U e esse vetor V, a soma de U e V é esse vetor aqui, e a extremidade desse vetor não mora dentro do círculo verde. Então, a gente vê que, ao tomar dois elementos de S e aplicar a operação de soma, o resultado é um vetor que não pertence ao conjunto S. Portanto, esse conjunto não é preservado pela operação de soma e, portanto, ele não é subespaço de R2. Ok. Então, vamos agora considerar o conjunto de vetores que mora nessa reta aqui, tá? Todos os vetores que têm a extremidade pertencente a essa reta azul. Então, novamente, a gente tem um conjunto aqui que não é um subespaço de R2. Porque se eu pego dois vetores U e V, cuja extremidade pertence a essa reta S, a soma desses vetores, que é esse outro vetor aqui, não tem a extremidade pertencendo à reta S, tá? Então, a gente vê que esse conjunto aqui, pelo mesmo motivo, não é subespaço de R2, ele não é preservado pela soma e nem pelo produto por escalar, né? Se a gente fizesse duas vezes U, por exemplo, a gente ia obter um vetor, sei lá, mais ou menos aqui, que também não pertence a S, então ele não é preservado nem pela soma, nem pela multiplicação por escalar, e, portanto, não é um subespaço de R2. Bom, agora a gente tem o conjunto S como sendo o conjunto de todos os vetores que moram nessa reta que agora passa pela origem, tá? Então, aqui a gente vê agora que esse conjunto ele é preservado tanto pela soma quanto pelo produto por escalar. Por quê? Se eu tomo aqui U e V, são dois vetores paralelos, a soma de U e V também tem a mesma direção e, portanto, ele também pertence a essa reta S. Então, a gente vê que se eu tomo dois vetores que têm a extremidade em S, a soma deles também tem a extremidade em S. E isso vale para quaisquer dois vetores que eu tomar com essa propriedade. E a mesma coisa vale para o produto por escalar. Se eu fizer o produto por escalar de U, eu vou obter um vetor que é diferente, mas que também mora na reta S. Portanto, esse conjunto S ele é preservado tanto pela soma quanto pela multiplicação por escalar, no sentido de que se eu tomar elementos de S, ao aplicar essas operações eu obtenho novamente elementos de S e, portanto, esse conjunto é um subespaço de R2. Tá? E isso vai ser verdade para qualquer reta passando pela origem. Ok. Bom, agora a gente viu alguns exemplos em que a gente usou a geometria, a interpretação geométrica
para verificar se esses subespaços eram ou não, se esses conjuntos eram ou não subespaços de R2. Vamos ver agora dois exemplos em que a gente prova isso algebricamente, tá? Então, nesse primeiro exemplo, eu vou considerar o subconjunto de todos os vetores que tem a primeira coordenada sendo qualquer número real, né, a primeira coordenada qualquer, e a segunda coordenada é obrigatoriamente igual a zero. E aí eu quero mostrar para vocês que esse conjunto é um subespaço de R2 e eu não quero fazer isso geometricamente, apesar de geometricamente também ser bem fácil. Mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, só para lembrar, o conjunto S é o conjunto de todos os vetores que tem a primeira coordenada qualquer e a segunda coordenada obrigatoriamente igual a zero. Então, para provar que S é um subespaço, eu tenho que provar que ele é preservado pela soma e pela multiplicação por escalar. Então, primeiro, vamos ver o que acontece com a soma. Então, S é preservado pela soma. Bom, então, o que eu preciso provar aqui? Eu preciso provar que se eu tomar dois elementos quaisquer de S, a soma desses vetores também vai ser um elemento de S. Então, eu vou tomar um elemento de S, então ele tem a primeira coordenada qualquer, e o V também. E a segunda coordenada é obrigatoriamente igual a zero, porque esses dois vetores são elementos de S. Então, se eu fizer a soma desses dois vetores, eu vou ficar com T1 zero mais T2 zero, que é a mesma coisa que T1 mais T2 zero, que eu posso chamar de um certo T3 zero, em que T3 é T1 mais T2. Então, a gente vê que a soma de U mais V é um vetor que tem a segunda coordenada igual a zero, que é justamente a propriedade que define o subconjunto S. Então, isso mostra pra gente que U mais V pertence a S e, portanto, S é preservado pela soma. Se eu tomo dois elementos de S, a soma desses dois vetores também é um elemento de S. Agora, eu preciso mostrar que S é preservado pela multiplicação por escalar. Então, se eu tomo U pertencente a S, obrigatoriamente U tem que ter a segunda coordenada igual a zero. Se eu tomo U pertencente a S, agora eu tenho que fazer a multiplicação de U por um escalar qualquer. E eu posso chamar isso aqui de T4 zero, em que T4 é lambda T1. E a gente vê que esse elemento aqui pertence a S, porque ele tem a segunda coordenada igual a zero. E isso aqui mostra pra gente que esse conjunto S também é preservado pela multiplicação por escalar. Se eu tomo um elemento de S, o produto desse vetor por um escalar também é um elemento de S. Tá? E isso aqui mostra pra gente como S é preservado tanto pela multiplicação por escalar quanto pela soma, que S é um subespaço de R2. Bom, então se a gente lembrar que os vetores que têm a primeira coordenada qualquer número real e a segunda coordenada igual a zero correspondem ao eixo X, esse conjunto S é uma reta que passa pela origem, que é semelhante ao caso em que a gente viu anteriormente. Então, a interpretação geométrica também permitiria com que a gente provasse, igual a gente fez no exemplo anterior, que esse conjunto é, de fato, um subespaço de R2. Ok.
Então, o nosso próximo exemplo é um conjunto dos vetores que tem a primeira coordenada obrigatoriamente igual a 1 e a segunda coordenada pode ser qualquer vetor, tá? Esse conjunto aqui agora não é um subespaço vetorial de R2. Para isso, basta a gente mostrar com um exemplo que esse conjunto não é preservado pelas operações de soma ou de produto escalar. Ele teria que ser preservado pelas duas, mas ele não é preservado por nenhuma das duas, tá? Então, o nosso conjunto S é o conjunto dos vetores da forma 1T. Então, a característica que define esse conjunto é o fato de que a primeira coordenada tem que ser igual a 1. Mas se eu pego um vetor que pertence a esse conjunto, se eu faço, por exemplo, 2 vezes U, isso vai me dar 2 e 2T. E esse elemento aqui não pertence a S, porque a característica que define o conjunto S é o fato de que a primeira coordenada tem que ser igual a 1. Só que aqui, quando eu multiplico um vetor que tem a primeira coordenada igual a 1 por uma constante, eu não vou ter mais a primeira coordenada igual a 1. Então, esse conjunto aqui não é preservado pela operação de multiplicação por escalar e, portanto, S não é subespaço de R2. A gente pode ver facilmente que esse conjunto também não é preservado pela soma. Se eu pego V igual a 1, vou chamar aqui de T1, T2, se eu faço U mais V, eu vou obter 2T1 mais T2